a multiplicação de pães e peixes. João 6, verso 1. Depois dessas coisas, Jesus atravessou o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então, Jesus subiu ao monte e sentou-se ali com os seus discípulos. Ora, a Páscoa, festa dos judeus, estava próxima. Verso 5. Então, Jesus, erguendo os olhos e vendo que uma grande multidão se aproximava, disse a Filipe: Onde compraremos pão para lhes dar de comer? Mas Jesus dizia isto para testá-lo, porque sabia o que estava para fazer. Filipe respondeu: Nem mesmo 200 denários de pão seriam suficientes para que cada um recebesse um pedaço. Um dos discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, disse a Jesus. Verso 9. Aqui está um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse: Faça com que todos se assentem no chão. Havia muita relva naquele lugar. Assim, os homens se assentaram e eram quase 5.000. Então Jesus pegou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles. E também, igualmente, os peixes, tanto quanto queriam. E quando já estavam satisfeitos, Jesus disse aos seus discípulos: Recolham os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram e encheram 12 cestos de pedaços de 5 pães de cevada que sobraram depois que todos tinham comido. Quando as pessoas viram o sinal que Jesus havia feito, disseram: Este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Verso 15. Jesus ficou sabendo que estavam para vir com a intenção de fazê-lo rei à força. Então, ele se retirou outra vez, sozinho, para o monte. Esse é o texto que fala da multiplicação de pães e peixes, um milagre da multiplicação. Ele também aparece descrito no livro de Mateus, Marcos e Lucas. Bom dia, com muita alegria. Eu sou Josiane e nós vamos hoje falar um pouquinho sobre a multiplicação, nesse caso, de pães e peixes que Jesus lindamente fez. Vamos lá? Uma grande multidão seguia Jesus porque via os sinais que ele fazia. Estavam em um lugar deserto, com cerca de 5.000 homens, isso sem contar as mulheres, sem contar as crianças, diante de um povo que estava com fome. Alguém falou isso? Não, Jesus sabia. Jesus sabia. Jesus testou a fé dos discípulos. E o menino disse: Aqui eu tenho 5 pães e 2 peixinhos. E com esse pouco, Jesus alimentou a multidão. E ainda sobraram 12 cestos cheios. Esse é chamado milagre da multiplicação. O milagre da multiplicação. É incrível porque Jesus aparentemente não fez nada. Aparentemente ele não fez nada. Mas eu quero te dizer algumas coisas importantes quando nós estamos passando desafios, quando nós
perguntamos, Jesus, Deus, onde o Senhor está? Quando nós estamos surpresos diante de alguma situação, eu quero te falar algumas coisas para você gravar no seu coração e pensar e a partir de hoje ter um novo posicionamento. Em primeiro lugar, Jesus se importa com as necessidades físicas do povo, assim como as espirituais. Jesus se importa com você. Jesus se importa com a sua situação. Jesus se importa com o que você está passando, o que você está vivenciando. Jesus se importa com as suas necessidades físicas e também espirituais. Segundo, ele nos ensina que a provisão começa com aquilo que nós temos nas mãos, ainda que pareça pequeno. A provisão começa com aquilo que temos nas mãos. Tinham mais de 5.000 pessoas, sem contar mulheres, crianças, tinham os discípulos. E ali todos viram, relatado em todos os evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e no livro de João, que foi o que eu li no texto de João, capítulo 6. Ele nos ensina que a provisão começa com aquilo que nós temos e às vezes nós nem olhamos para o que temos porque nós estamos sentindo falta daquilo que nós não temos. O que é que você tem hoje nas suas mãos, na sua casa? Vamos começar a olhar e agradecer. Terceiro, a atitude do menino. Então, em primeiro lugar, Jesus se importa com as suas necessidades, tanto físicas como emocionais, espirituais. 2. A provisão começa com aquilo que nós temos nas mãos. Não importa se é grande, se é pequeno, é aquilo que nós temos diante de nós. Terceiro, a atitude do menino que entregou o pouco que possuía foi essencial para o milagre acontecer. Ninguém tinha nada, mas o menino tinha 5 pães e 2 peixinhos. Ele entregou. Ele entregou. É o que eu tenho. Essa é a minha oferta, isso é o que eu tenho. Nas mãos de Jesus, o pouco se torna abundância. Nas mãos de Jesus, o pouco se torna abundância. O milagre revela que Jesus é o pão da vida, o suficiente para sustentar o corpo e a alma. O que aconteceu? O menino entregou, era o pouco que tinha, diante daquela multidão. O menino entregou, Jesus abençoou, entregou para os discípulos e foi suficiente para enfrentar aquele desafio que era alimentar aquela multidão. Muitas vezes nós pensamos que não temos o suficiente para enfrentar os desafios, mas Jesus nos convida hoje a entregar a Ele o pouco que temos. O Senhor não despreza as nossas pequenas ofertas, os nossos pequenos talentos, os nossos pequenos recursos. Talentos ou recursos, se são grandes ou pequenos, Ele os multiplica para abençoar muitas pessoas. O segredo está em agradecer antes mesmo da multiplicação, como Jesus fez. Onde está o segredo?
Onde está o segredo desse texto que nos 4 evangelhos aparece? Os apóstolos deixaram aqui escrito para nós entendermos, para nós aprendermos e, mais do que isso, acreditarmos e aplicarmos. Ou aplicarmos e acreditarmos, como queira. Qual é o segredo? Agradecer. 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 Agradece aquilo que você tem. Agradece. Agradece. Antes de mais nada. Antes de entregar para o outro. Agradece antes de você. Assim que o seu alimento chega em casa, agradeça. Agradeça a hora que você está passando no supermercado. Agradeça porque quando você estiver indo ao mercado, você já agradeça. Agradeça. Ah, eu só tenho 5 reais, eu só tenho 10, eu só tenho 20. Agradeça. Eu só tenho, não importa quanto. Agradeça. A gratidão, antes de qualquer coisa, ela abre portas. Nós vamos agradecer depois que Jesus fez. Nós vamos agradecer antes. Este é o segredo. O segredo de hoje, agradeça. O segredo para multiplicar, gratidão. O segredo para acontecer, gratidão. O segredo para Jesus colocar a mão nas situações físicas, emocionais ou espirituais. Gratidão. Gratidão. Agradeça. Mas eu queria estar com um carro melhor, eu queria outra casa, eu queria agradecer. Aquilo que você tem, agradeça. Aquilo que apareceu é pouco, agradeça. É muito, agradeça. Seja o que for, a gratidão é a chave para abrir portas da multiplicação. Vamos orar. Vamos orar. Ô Senhor, eu quero começar essa oração te pedindo perdão, Senhor, por todas as vezes que nós não agradecemos pela abundância que o Senhor derramou nas nossas vidas. Quero começar essa oração, Senhor, te pedindo perdão por mim e por todas as pessoas que estão nesse momento ouvindo esta oração, Senhor. E que nós, no piloto automático do dia a dia, nós vamos fazendo, acontecendo, comprando, fazendo, e não te agradecemos, Senhor. Muito obrigada, Senhor. Graças nós te damos, Senhor, por toda a provisão, pelo pouco, pelo muito, seja farinha no prato, seja aquela comida gostosa, sonhada, seja abundância, as riquezas, seja os pãezinhos e os peixinhos que apareceram para alimentar uma multidão. Graças nós te damos, Senhor. Graças nós te damos, Senhor. Graças nós te damos, Senhor. Nos perdoa por tanta falta de gratidão, pelo nosso salário, pelo dinheiro que chega. A gente reclama que é pouco. Nos perdoa, Senhor, nos perdoa, Pai. Nos perdoa. Graças te damos, Senhor. Graças te damos. Como o Senhor é maravilhoso. Nesse momento, Senhor, quero colocar nas tuas mãos tudo o que eu tenho. Eu quero colocar nas tuas mãos, Senhor, e agradecer
tudo o que eu tenho. Faça isso você também. Nós sabemos que, por menor que pareça, por pouco que pareça, nas tuas mãos se torna abundância. Nas tuas mãos se torna abundância. Ensina-nos, Senhor, a viver em gratidão e a confiar na tua provisão, Senhor. Crendo que o Senhor é o pão da vida. O Senhor é o pão da vida, o Senhor é o nosso alimento de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, que o Senhor é o nosso alimento todas as vezes que temos o pouco, muito, abundantemente. O Senhor é o pão da vida que nos sustenta todos os dias. Graças te damos, Senhor. Amém, amém, amém e graças a Deus. Faça essa oração todos os dias. Agradeça tudo que o Senhor tem colocado nas suas mãos. O desafio de hoje, pratique a gratidão. Antes de pedir, agradeça ao Senhor pelo que você já tem. Se você quer multiplicar, compartilhe algo, mesmo que pequeno, com alguém que precise. Veja como Deus pode multiplicar através de você. Quer testar? Faça o teste. Compartilhe algo pequeno com alguém. Você é multiplicadora de bênçãos. Deus te abençoe. Um bom dia com muita alegria. Até amanhã.